Ser feliz mesmo com pouco. Ou como que nós lidamos com essa questão financeira, que é uma questão importante? Como que o cristão lida com isso? Eu quero mostrar que o dinheiro ele tem o seu valor, mas de fato aquilo que alegra a alma do cristão é a fé, é o Cristo. Bom dia, graça e paz. Vamos lá. Salmo 4, versículo... o Salmo 4, Davi está fugindo de Saul. E aí ele diz, ó Deus da minha justiça, alivia minha angústia e me ajude. Ok, e aí a gente chega aqui no verso 6. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Faze resplandecer sobre nós a luz do teu rosto, encheste o meu coração de mais alegria do que sentem os que têm cereal e vinho à vontade. Quem vai nos mostrar o bem? Essa é a pergunta retórica que Davi está fazendo, que na realidade é a pergunta dos ímpios. Quem vai nos mostrar o bem? E aí Davi responde, olha, Senhor, mostra a tua luz, né? Coloca a tua luz sobre nós. O Senhor me colocou mais alegria no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal. Então, provavelmente, o que está acontecendo aqui é o seguinte, para eles ali, quem nos mostrará o bem está associado a apenas uma questão de bênçãos financeiras. Para eles, bem ali é apenas prosperidade financeira. Tudo leva a crer a isso. De qualquer forma, Davi está sendo muito claro. Eu tenho mais alegria do que eles quando eles têm fartura de cereal e de vinho. E se o contexto é esse, em que Davi está fugindo de Saul, ele está fugindo de Saul, ele nem terra tem, nem casa tem, ele perdeu tudo. E mesmo assim ele está declarando, olha, eu tenho mais alegria. Então vamos lá. Muitas vezes a gente ouve as pessoas, os crentes, falando assim, não, o dinheiro não faz diferença. Tanto a pobreza quanto a riqueza são idênticas. Não é essa a perspectiva cristã. Não é de forma alguma. Como, por exemplo, alguém que enxerga e alguém que não enxerga. Tem diferença ou não? O que você acha? É óbvio que tem. Isso não significa dizer que aquele que não enxerga, ele é pecador, mais pecador que os outros. Por exemplo, é o caso lá em que Jesus cura um cego de nascença. E aí os discípulos perguntando, isso aí é coisa de pecado. É óbvio, né? De maneira direta, indireta, tudo tem a ver com pecado. Todos os sofrimentos têm a ver com pecado. Mas não era por conta de um pecado específico, mesmo porque o rapaz nasceu daquele jeito. Então Jesus diz, não, isso não é pecado. E isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. Então você tem como dizer que é igual? Não. Alguém que não enxerga, ele não está desfrutando de algumas bênçãos que nós desfrutamos. Mas o mesmo se dá em relação ao dinheiro. Então, na Bíblia, o dinheiro é visto sim como uma bênção. O amor a ele é visto como idolatria, é anunciado como idolatria. Então, isso também vale a pena ressaltar que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui, diz Jesus. Ou seja, não é o dinheiro que define nossa fé. É verdade que Provérbios declara que tem muita gente que passa por problemas financeiros por conta de pecado, por conta de preguiça. Mas quando Jesus fala essa frase, olha, a abundância de bens que o homem possui não define a fé dele. Ele está dizendo que não é todo mundo que é pobre, que é preguiçoso ou está em pecado, de forma alguma. De forma alguma. Pelo contrário, o que a gente olha é que boa parte dos que são ricos, como a Escritura nos diz, muitas vezes o são de maneira desonesta. Tem um monte de gente honesta, como a gente vê também na Bíblia, vários e vários ricos e eram fiéis a Deus. Então a gente primeiro tem que colocar essa questão. A Bíblia sempre fala da pobreza como uma situação de dificuldade, em que Deus usa a pobreza, usa a dificuldade para nos quebrantar, como ele deixou o povo passar fome para humilhar o povo. Mas a Bíblia vê a pobreza como algo essencialmente ruim. Essencialmente ruim. Mais uma vez, isso não significa dizer que o crente ele está sofrendo uma espécie de juízo por conta de um pecado, por conta da pobreza. De forma alguma. Mas, sim, a pobreza é uma coisa que é essencialmente ruim. Mas que Deus usa para o bem. Que Deus pode usar para quebrantar o povo e por aí vai. Ok, essa perspectiva é importante para quê? Justamente para enaltecer esse texto. Eu tenho mais alegria do que eles quando eles têm abundância de cereal. Ou seja, a pobreza é naturalmente algo mais sofrido, que traz o sofrimento. E esse salmista, o que ele está dizendo é que mesmo em meio a uma situação de sofrimento, de pobreza ou de escassez, ele tem mais alegria
do que aqueles ímpios que estão em uma situação de aparentemente mais bênção. Isso é importante. Isso é que é fundamental. Então, quando a gente diz que o cristão, mesmo com pouco, ele é feliz, não é porque não faz diferença o dinheiro ou não. É porque Cristo faz mais diferença do que a questão financeira. É isso que esse texto está mostrando para nós. Não é um desprezo às coisas materiais. É mostrar que o milagre que Deus opera em nós é muito maior. Porque veja bem, se ter dinheiro ou não tem também não faz diferença, qual é o milagre disso aqui? Ele tem alegria mesmo que ele não tem muito recurso. É justamente entender que a pobreza é essencialmente ruim. E que mesmo assim nós somos felizes, mesmo faltando coisas. Isso que aumenta o teor desse texto e a glória de Deus e aumenta a noção de milagre, em que somos felizes apesar das dificuldades. Por exemplo, Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso aqui é a descrição de um milagre. Ele está descrevendo uma situação caótica de sofrimento. E mesmo assim ele diz, olha, eu estou alegre. Então, ter esse entendimento faz com que aumente a glória de Deus e o que Deus faz na alma do cristão. Aumenta e muito. Porque tem diferença ou não? Você olha, tem gado ali, tem tudo. Tem abundância. E ali, escassez. Faz diferença? Óbvio que faz. É óbvio que faz. É óbvio que essa situação aqui é em que a abundância é melhor. É óbvio. Mas como alguém pode estar feliz nessa circunstância? Esse é o milagre. Então, nós não nos tornamos felizes negando a realidade. Dizendo, não faz diferença. Aquela casa lá naquele lugar ou essa aqui. É óbvio, uma casa linda de frente para o mar é muito melhor. É óbvio. É isso que o salmista está dizendo. A circunstância deles é melhor. A circunstância em que eles se encontram é melhor do que a minha. Mas, por milagre, porque ele diz, ó, Deus colocou alegria no meu coração. Então, isso vale para qualquer coisa, qualquer tipo de limitação, não apenas financeira. Citei, por exemplo, a cegueira. São tantas outras limitações. Então, eu não tenho todas as bênçãos. Deus não me deu todas. Como, por exemplo, deu um monte para Davi. Um monte de bênçãos ele deu para Davi. Que ele não deu para mim. Que ele não deu para outros. Então, eu possuo um monte de limitações. As circunstâncias de outras pessoas são infinitamente melhores. Mesmo assim, em Cristo, eu posso ser feliz. Eu posso. Por quê? Porque é Deus quem coloca alegria no nosso coração. Então, o que esse texto está falando é sobre isso. Mesmo em circunstâncias mais difíceis, nós podemos ser felizes por quê? Fruto de um milagre. Porque é Deus quem coloca alegria no nosso coração. É Deus quem coloca alegria no nosso coração. Então, entender isso é fundamental. Como que a gente pode, né, mesmo com limitações, nós podemos ser felizes? Você pode, por exemplo, é melhor ou não ter um casamento em que o marido é solícito, em que o cônjuge é solícito e é uma bênção? É uma situação melhor ou não? É óbvio que é. Do que a situação de alguém que está passando com um cônjuge, uma situação difícil. Aqui a comparação é entre cereal e vinho. A gente pode fazer outra comparação entre alguém que tem um bom marido ou não. Ou então, vamos pegar outro exemplo, alguém que é solteiro, que é uma vocação. Mas na Bíblia, Jesus fala assim, ó, lá em Gênesis. Ontem eu soltei um vídeo, né, falando assim, um meme na realidade, né, a mulher solteira, 35 anos, mãe de 5 gatos, feminista e tal. E aí ela sorrindo, chorando e tentando forçar que tá feliz, né? E aí a ideia era essa, né? Criticar a feminista que diz que é empoderada. De forma alguma é uma crítica à cristã que é solteira, porque primeiro não achou uma pessoa decente. E porque tem a vocação, como a Bíblia fala, Jesus falou sobre a vocação do celibato, que é para servir a Deus. Mas mesmo isso, eu explico isso no meu curso Sexualidade Cristã. A questão de ser solteiro, por vocação, não anula o fato de que isso é um sacrifício. Não anula. Por quê? Quando Deus cria o homem, ele diz que é bom, ele olha o homem e fala, não é bom que o homem esteja só. Então, ou seja, não é o melhor dos mundos. Aí ele cria a Eva para ele.
A Escritura declara que aquele que encontrou uma esposa encontrou o favor do Senhor. Então, ser solteiro é sim uma limitação. É assim, a gente não pode, aqui eu não estou comparando o solteiro com um casado com uma pessoa endemoniada. Mas, obviamente, casar com uma pessoa decente, se você tem uma pessoa decente e ser solteiro, o solteiro é uma limitação, é uma coisa a menos. Aqui é uma circunstância melhor. Mas, algumas pessoas assim o são porque Deus quis, Deus a vocacionou para ser celibatária. E essa pessoa é feliz mesmo assim. Mesmo em uma circunstância em que é mais difícil. É uma circunstância mais difícil. E por que ela é feliz? Ela pode dizer assim, ó, mais alegria puseste no meu coração do que a solteira, que é cristã e que é fiel. Mais alegria puseste no meu coração do que a alegria daquela mulher que tem filho, que é casada, que tem uma... Eu tenho mais alegria. Ou seja, ela vive uma circunstância melhor do que a minha. Ela vive. A circunstância dela é muito mais fácil. A minha é, como disse Jesus, não é bom que o homem esteja só. Mesmo assim, Cristo me satisfaz. Cristo é a minha alegria. Então, é sobre isso que esse texto está falando. Como que nós não negamos a realidade. Então, aqui, pegando o exemplo do solteiro, não é para dizer, não, é a mesma coisa. Não, é uma vida mais solitária, a vida solitária é mais difícil. Mas essa é a ideia. Você tem uma circunstância aqui que é melhor, que no caso é abundância de cereal e de vinho, aqui é um bom casamento, prosperidade, enfim, qualquer outra coisa boa. E aqui você tem algumas limitações, seja de dinheiro, seja porque você não tem o voto do celibato. É uma situação mais limitante. E mesmo assim ele diz, olha, eu tenho alegria, eu sou completo. Por quê? Porque Cristo me satisfaz. Então é sobre isso que esse texto está mostrando. Como que Deus, ele é suficiente para nós. Então, ou então pense em outra circunstância. Uma pessoa que perdeu o marido. É a mesma coisa? É uma situação fácil? Não é. É uma situação difícil. Mas lembra que a Escritura declara que o Senhor, ele é o marido da viúva? Ou seja, é uma circunstância difícil. Mas Deus, ele supre. Então é sobre isso que esse texto está falando. Diante de todas as nossas limitações, há pessoas ali que podem ter uma circunstância até melhor. Mas o Senhor supre as minhas necessidades, supre a minha alma. É sobre isso que esse texto está falando. Como que Deus é o suficiente para nós. Em tudo aquilo que nos falta, Ele é o bastante. Então lembre-se disso. Não importa a circunstância que você esteja, de algum tipo de limitação, seja financeira, seja porque ainda não conseguiu, seja porque o seu casamento, seu marido é difícil, seja porque você não casou, tanto porque não apareceu alguém, porque você de fato tem um voto de celibatária ou celibatário. Enfim, não importa a circunstância. Cristo, ele supre a nossa alma. Ele põe alegria no nosso coração. Mais alegria do que a alegria deles quando eles têm fartura de tudo e de todos. Creia nisso. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Sabemos que o Senhor supre as nossas necessidades, que o Senhor é conosco, que o Senhor, ó Pai, pode suprir o que nos falta. Nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos, nós nos rendemos a ti, nós oramos a ti, Pai. Alimenta a nossa alma, satisfaz o nosso coração. Estamos começando mais uma semana na certeza plena de que o Senhor é conosco, de que a mão do Senhor é soberana sobre nós, sobre tudo e sobre todos. Ó Deus vivo e todo-poderoso, sê conosco, ajude-nos, ó Pai, a cada dia, fortalece-nos e coloca alegria nos nossos corações, assim como o Senhor colocou no coração de Davi. Enche-nos do Teu Espírito Santo e mesmo diante das circunstâncias difíceis, limitantes, nós vamos triunfar, porque o Senhor é conosco. Que a paz do Senhor, que a alegria do Senhor tome em conta, Pai, de cada um de meus irmãos que estão me acompanhando agora, onde quer que eles estejam. Que aqueles que estão tristes, o Senhor possa fortalecer, o Senhor possa dar a sua graça, a sua sabedoria a eles. E eles possam ter mais uma semana abençoada, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, gente? Lembrando, meu curso Sexualidade Cristã ainda continua em promoção. O link está aqui, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima.